never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy. Parte 7 de Eu no mundo de Boruto no corpo de Kawaki. Depois dele os papéis. Eu fico surpreso como o Okage fez isso rápido. Os papéis eram de um registro de cidadania da aldeia da Folha, que agora eu sou considerado cidadão da Folha. Então eu mostro para as meninas, mas Imawari tento disfarçar. Eu percebi isso e pergunto se a Imawari tem alguma coisa a ver com isso. Ela fala que talvez tenha um flashback de Imawari implorando para o seu pai fazer alguma coisa sobre eu. Então seu pai, para deixar ela feliz, fala que vai fazer filho flashback. Então eu vejo que tem também um endereço nos papéis. Então eu pergunto para Sarada se ela conhece esse endereço. Ela fala que conhece sim. Então eu pergunto se ela pode me levar depois para treinamento. Ela fala que sim. Então eu falo para elas voltarem para o treinamento que ela estava fazendo. Depois de muitas tentativas de subir na árvore, eu percebo que Shoushou eu estava começando a entender como funciona essa técnica. Então ela para pelo tempo e começa a invocar seu chakra e deixa ele no incrível perfeito e começa a subir na árvore e consegue chegar até o topo e ficando de cabeça para baixo um galho. Então ela começa a falar que conseguiu para chamar minha atenção. Eu falo o que eu falo, que parabéns para ela, mas ela acaba se desconcentrando e caindo. Mas eu faço um braço de areia de ferro e asseguro ela e pergunta se ela está bem. Ela fala que sim. Então as outras meninas vendo isso ficam com ciúmes e continuo agora eu se esforçando 10 vezes para conseguir isso que está fazendo com a Shoushou. Eu estava fazendo carinho na cabeça dela e isso deixa assim ninguém irritado ou zangado. Então Satsuki e Sarada acabam indo subindo na árvore, mas elas colocam muito chakra nos seus pés e acaba quebrando a árvore. Então eu vou até elas e fala para elas se concentrarem e para elas conseguirem fazer isso elas têm de focar naquilo que elas querem. Então falando isso passa muitas tentativas e depois as três conseguem subir na árvore perfeitamente. Então eu falo para ela descansar um pouco, que depois do descanso eu vou ensinar a fazer jutsu. Depois delas descansarem eu falo que vou ensinar o jutsu do elemento fogo para elas, já que as quatro têm o mesmo elemento. Então eu mostro os sinais de mãos para elas e falo estilo fogo, estilo bola de fogo, curtindo uma grande bola de fogo em direção ao rio, deixando elas impressionaram. Eu falo para Satsuki e Sarada copiarem esse jutsu com Sharingan e para Shoushou e Imawari verem como eu faço os sinais de mão para elas acompanharem. Então todas acabam aprendendo os sinais de mão e vão fazer o jutsu. Quem sai na frente nisso são as duas irmãs Uchi atrás, Imawari e Shoushou, que acabou conseguindo fazer com muita dificuldade. Então eu ensino elas a usarem os elementos delas, os elementos como o jutsu de terra, muro de terra e dragão de terra, elemento água, jutsu de água como dragão de água, tsunami de água e prisão de água, e para o elemento vento, jutsu de vento, lâminas cortantes de vento, balas de vento e tornado estraçalhador, que esse jutsu fui eu que criei. Então ensino para ela, para cada um jutsu de fogo que eu criei, um que é do pai da Sarada, que é o jutsu dragão de fogo que eu ensinei para a Sarada. Os outros jutsus vão ser um segredo pelo tempo pessoal, já que eles vão ser usados mais para frente. Eu falo para Sarada e Satsuki que vou ensiná-los jutsus de raio depois, já que dá muito trabalho, e também falo para Imawari tomar cuidado com o último jutsu de vento que eu ensinei para ela, já que é muito perigoso, e para Shoushou para ela também tomar cuidado para não combinar o dragão de terra junto com a bola de fogo, já que pode fazer um grande estrago. Eu falo para ela que eu só isso por ele. Então eu puxo o endereço do meu bolso e pergunto se ela pode me levar até lá agora. Ela fala que sim. Então acabamos indo, que passamos pelo centro onde acabamos encontrando a mãe da Shoushou que estava fazendo compra. Então Shoushou acaba indo até a sua mãe e fala que aprendeu a fazer jutsu e subir nas coisas. Sua mãe fica muito impressionada e assustada e pergunta que tipo de jutsu ela aprendeu. Então ela fala isso faz ela quase desmaiar, porque o jutsu que ela aprendeu são de rank alto. Ela pergunta quem foi que te ensinou isso para ela. Então ela volta para mim, que estava olhando uma lanchonete com vários lanches de doce. Eu acabo indo comprar um para eu comer, já que eu tinha pegado o dinheiro do bandido que eu matei. Então eu compro e uso aqueles doces que o Itachi gosta. Estava comendo e achando isso muito gostoso, mas aí então vejo uma mulher vindo até mim e me abraçando e agradecendo por ter ensinado a filha dela. Então para piorar as coisas aparece a Sakura, e aí no então Sakura pergunta o que está acontecendo. Eu que estava sendo sufocado pela mulher não consigo falar. Então Sarada fala o que aconteceu. Sakura fica impressionada que eu consegui ensinar isso para elas.
em pouco tempo. Então depois de um bom tempo a mulher me solta, mas eu pensava que meus docinhos não estavam mais na minha mão, estava na mão da Xoxô e ela tinha comido todos. Ela pede desculpa e fala que eles são muito gostosos e não conseguiu evitar. Então eu me viro com a maior hora de depressão e falou que esse era o meu maior sonho em pensamento de comer uns docinhos que o Itachi gosta. Mas então eu escuto uma voz falando que é só comprar outro. Então abra os meus olhos e me assusto que era minha Biju na forma humana dela comprando docinhos e todos ficam assustados e me perguntam quem é essa. Então eu falo que essa é minha Biju. Sakura pergunta como assim Biju? Eu falo que ela veio junto com o Karma, mas ela é muito inofensiva e falou que ela passa a maior parte do tempo falando bobagem ou comendo, que ela consegue manter a forma humana dela por 3 horas e depois disso ela vira uma raposinha bem fofinha. Então minha Biju fala que não é fofinha. Pessoal, bota aí o nome para eu dar para Biju nos comentários. Então depois de um tempo a gente se despede das mães das meninas e vamos para o endereço, mas eu começo a perceber que eu já vi essa rua em Naruto clássico. Então a Sarada fala que essa é a casa do endereço e eu me assusto, falo que é essa casa do Naruto que ela passou a metade da vida. Então a gente entra e estava a maior bagunça. Eu falo que já era de se esperar que o Naruto morava aqui. Então eu falo que vou comprar alguns kits de limpeza. As meninas falam que também vão me ajudar. Então eu saio na rua com a minha Biju ainda comendo e compro várias coisas para limpar minha casa, mas acabo encontrando com Boruto e os seus amigos. Boruto e seus amigos acabam virando um gados da minha Biju, mas eu falo para eles que ela é uma raposa. Boruto me pergunta como assim raposa e eu dou a mesma explicação que eu dei para Sakura. Então ele acaba se retirando com a aura depressiva. Ele fala que não vai desistir do amor da Biju. Minha Biju fica com uma cara, quem é esse doido? Então eu acabou chegando em casa com os produtos. Então eu e as meninas começamos a limpar. Depois de muito tempo de plano conseguimos deixar a casa limpa. Então eu falo o que a gente vai fazer agora para elas. Então elas falam para a gente pedir comida. Então a gente pedir e comemos muitas comidas, mas eu não percebi que a Imawari tinha pedido uma bebida estranha e acaba me dando. Então eu começo a sentir meio tonto. Então percebeu que aquela bebida que ela me deu era um uísque. Olho para elas e percebi que elas já tinham pensado em tudo. Então as meninas começaram a tirar as roupas e falam para eu ser gentil, mas antes de eu partir para o ataque alguém bate na porta. Vai ficando por aqui, pessoal. Deixa um like quem vai ser a